O salário de José Maria Ricciardi, presidente executivo do BES Investimento, disparou mais de 15% entre 2012 e 2013. O banqueiro viu o salário fixo subir para 606 mil euros, numa altura em que o resultado líquido do banco, os lucros, caíram 68%. O banqueiro, que vai ser ouvido na Comissão de Inquérito Parlamentar ao caso BES, recebeu uma remuneração fixa de 530 mil euros em 2013, mais 15,2% do que em 2012, ano em que oferiu 460 mil euros. O salário total é, no entanto, superior, tendo em conta outras remunerações variáveis. Em 2013, o líder do BESI recebeu 606 mil euros. Segundo o último relatório de contas do Banco Espírito Santo de Investimento, está prevista a atribuição de remuneração variável aos vários membros da Comissão Executiva do Banco nos próximos anos. Estes pagamentos estão, porém, dependentes da verificação de pressupostos de desempenho da instituição bancária. No caso de Ricciardi, consta uma remuneração variável de 75 mil euros para o próximo ano. O montante sobe para os 100 mil euros em 2016. No ano seguinte, em 2017, o valor situa-se nos 35 mil euros. Apesar dos resultados do banco terem caído fortemente entre 2012 e 2013, os prejuízos não afastaram uma subida dos ordenados. O resultado líquido do banco caiu de 22 milhões de euros em 2012 para pouco mais de 7 milhões de euros no ano passado. Analisando as contas do BES, verifica-se que a remuneração fixa do primo de José Maria Ricciardi é inferior. O ex-presidente do BES, Ricardo Salgado, recebeu 547 mil euros no ano passado. Paulo Moraes, vice-presidente da Associação Transparência e Integridade e comentador CMTV. Junta-se agora a este CM Jornal a partir dos estúdios do Porto. Paulo, boa noite, muito obrigado pela presença. Que comentário é que lhe merece esta história revelada pela investigação Correio da Manhã CMTV? Os lucros caem a pique e os ordenados da administração sobem, neste caso mais de 15%. Muito boa noite. Estas situações são típicas de países subdesenvolvidos e esse é até talvez o ponto prévio, que é haver remunerações da ordem dos 500 e tal mil euros, 600 mil euros, num país onde o salário mínimo é 500 euros por mês, é imoral e é até anti-económico, porque o Dr. José Maria Ricciardi e, enfim, os seus colegas da administração ganham salários que são cerca de 100 vezes mais os salários de alguns dos seus colaboradores. Estes senhores, quando entram no banco de manhã, provavelmente cruzam-se com outros funcionários, na limpeza, na portaria, etc., que ganham 100 vezes menos do que eles. Isto é, obviamente, um sinal de subdesenvolvimento. Aliás, isso está mais do que estudado. Quanto maior é o leque salarial, menos desenvolvidos são os países, e não é por acaso que países como os países nórdicos, a própria Suíça, não permitem este tipo de discrepância salarial. Portanto, o assunto em si já é grave. Agora, torna-se muito mais grave. Paulo. É imoralidade e até anti-económico, porque nenhum país pode ser desenvolvido quando pessoas a coexistir no mesmo edifício, na mesma empresa, uma ganha 100 vezes mais do que a outra. Isso é irracional, não tem qualquer racionalidade económica, além de que é imoral e é até desumano. Até porque nós sabemos que muitos daqueles... Peço desculpa por interromper o seu raciocínio. E se calhar em anos em que os lucros caem, vê o seu ordenado diminuir e outras veem o ordenado aumentar. É até pior que isso. Eventualmente, alguns dos que ganham 100 vezes menos do que José Maria Ricciardi vão ser despedidos daqui a uns meses por causa destes desmandos da administração. É claro, e agora pegando na linha do seu raciocínio, que se isto já é grave acontecer, é muito mais grave em momentos de crise. E em momentos de crise aparecem grandes salários por uma de duas razões. Porque aparecem aqueles pseudo-salvadores que mudam de administração na expectativa de que vão salvar a empresa X ou Y e invariavelmente isso jamais acontece. O que acontece é que as empresas ainda ficam piores. Depois dos que já estão nas administrações, há um pouco um certo
uma certa situação que é quase uma situação de abutre, que é quem no final já quer ir comer os restos dos cadáveres ou das empresas que estão a morrer. Portanto, isto é profundamente imoral, mas no caso BES, que vai ser, enfim, um caso que nos vai dar muitas surpresas e todas elas negativas, verdadeiramente nós vamos ter muitas razões para estar a abrir a boca de admiração, porque elas vão seguramente suceder, e muitas já têm deixado, enfim, as pessoas de boca aberta de espanto, porque no caso BES, que é claramente um caso do regime, nós temos tido sucessivamente notícias, uma pior do que a anterior, é como diz o ditado, cada cavadela sua minhoca. Este caso já deveria ter resultado em detenções? Claramente que sim. A grande perplexidade que eu tenho neste caso é justamente como é que ainda ninguém está preso ou sequer acusado. Porque, repare, as dúvidas no caso BES são muitas, algumas compreensíveis, mas algumas que não lembram a ninguém. Eu recordo que o BES tem sido o banco do regime. O grupo tem sido o grupo do regime. E chega à falência numa situação completamente inexplicável e inesperada, porque repare, foi o BES que esteve envolvido em todos os grandes negócios em Portugal, e nomeadamente naqueles menos obscuros, que são normalmente os que dão mais lucro. O BES esteve envolvido no Monte Branco, o BES esteve envolvido nos submarinos, o BES esteve envolvido no Brasil no escândalo político-partidário de financiamento partidário, que foi o Mensalão, o BES esteve ligado aos negócios de compra de petróleo pelos chineses de Angola. O BES foi uma máquina de lavar dinheiro dos angolanos que, recorrendo ao dinheiro dos depositantes do BES em Portugal, andaram a comprar casas e quintas. Eu recordo que durante muitos anos andou-se a dizer que os angolanos andavam a trazer dinheiro para Portugal. Sucede que grande parte uma parte significativa das elites angolanas andaram a comprar casas, a comprar quintas, a comprar empresas em Portugal, só que não trouxeram nenhum tostão de Angola. O que eles faziam era pedir dinheiro ao BES Portugal, que com o dinheiro dos seus depositantes lhes emprestava recursos para eles adquirirem todo esse património. E como é que se fazia esta compensação? Com uma dívida do BES Angola ao BES Portugal, que agora aparentemente ninguém vai pagar. E, portanto, eu pergunto-me, um banco que está envolvido em todos estes negócios obscuros e, portanto, muito lucrativos, como é que é possível um banco deste chegar à falência? É algo que nós temos que nos questionar, e essa é talvez a maior perplexidade deste caso, que é como é que alguém envolvido em negócios altamente lucrativos, muitos obscuros e alguns ainda mais obscuros, no final ficam sem dinheiro. Isto é impensável. Aliás, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai agora iniciar os seus trabalhos sobre esta matéria, a primeira questão que tem que se colocar é como é que é possível um banco que esteve ligado a todos os lucros ter ficado falido. Isso é que é completamente impensável. É evidente que a perplexidade vem daí e soma-se um outro aspecto, que é no momento em que o Banco de Portugal e o Governo português decidem criar um banco bom e um banco mau, no sentido de que o banco mau iria ficar com todos estes problemas, com os ativos tóxicos, com os créditos de Angola, etc., e o banco bom seria o novo banco que teria os seus rácios de solvabilidade perfeitos, porque se libertava de tudo isto. E a questão que se coloca, então se o banco bom, novo banco, era bom, porque é que meteram lá em cima 5 mil milhões de euros? Eu acho que estas duas questões têm que ser resolvidas por forma, e esclarecidas, perdão, por forma a que quem tenha a quarta classe consiga compreender isto. Que é, como é que uma equipa de gestores... da comissão de inquérito que arranca agora, no dia 17 de novembro, no Parlamento? Confesso que não tenho grande expectativa, porque a avaliar pelas comissões de inquérito anteriores, repara, o Parlamento é sede do poder democrático e, portanto, o Parlamento devia tomar decisões no sentido de, na comissão de inquérito ao BPN, na comissão de inquérito às PPPs, etc., já deveriam ter sido tomadas decisões no sentido de expropriação de património que foi tirado à sociedade portuguesa e, como até aqui não tomaram decisões desse tipo, eu não posso dizer que tenho uma grande expectativa nos trabalhos desta Comissão. Desde Paulo, logo, diga-me uma coisa, este país, o nosso país, independentemente agora do caso BES, para além do caso BES, não há condenação de ninguém que cometa crimes os chamados crimes de colarinho branco e de corrupção. O que é que se passa
com o nosso sistema até judicial para não conseguirmos condenar corruptos? Passa-se que a corrupção hoje é sistémica. A corrupção está em todo o sistema político. Os atores políticos e os atores do crime de colarinho branco estão em conluio permanente e, de alguma maneira, os criminosos de colarinho branco são até impunes, completamente impunes. Desde logo porque há uma promiscuidade absoluta entre a política e os negócios e, a par disto, os próprios meios judiciais são muito escassos. Os magistrados não têm meios para intervir neste tipo de processos. Não têm meios, desde logo, económicos, financeiros. Se quiserem fazer uma busca em algum caso de grande relevância, não têm possibilidade. Se quiserem fazer uma viagem para ir à Suíça ou ao Luxemburgo consultar extratos bancários, não têm meios. Portanto, por um lado, a justiça não tem meios. Por outro lado, há uma promiscuidade absoluta entre a política, os políticos e os corruptos, que faz com que os corruptos sabem que ao subornarem tanto a atividade, ao financiarem a atividade política e ao subornarem políticos, conseguem uma total impunidade. Os corruptos de colarinho branco em Portugal parece que estão num jogo de monopólio em que tem aquele cartão que diz você está livre de prisão, porque normalmente não há acusações, não há julgamentos e mesmo quando há condenações, as pessoas não são efetivamente presas. O Paulo não tem dúvidas que em Portugal há políticos que são alvo de corrupção? Eu deixei de ouvir, peço desculpa. Pergunto-lhe, Paulo, se tem a profunda convicção de que em Portugal a corrupção e o suborno da classe política é uma prática comum. Tem essa convicção? É uma prática generalizada. Há exceções, mas é uma prática generalizada. Aliás, se não fosse uma prática generalizada, neste caso concreto do BES, neste momento, todos aqueles bens que foram adquiridos com dinheiro do BES Portugal a favor das elites angolanas já estariam todos confiscados. Todos os empréstimos que o BES Portugal fez às elites angolanas e com esse dinheiro as elites adquiriram quintas, apartamentos, etc., o mínimo que já devia ter acontecido, independentemente depois das consequências criminais, era a maioria desses bens já deviam estar confiscados neste momento. Paulo Moraes, muito obrigado pela sua análise neste CM Jornal. É sempre um prazer contar com a sua presença. Até uma próxima oportunidade.